Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização. Peço que você deixe o like, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. O meu muito obrigada por visualizar os conteúdos que nós temos aqui no canal, por cada um que tem se inscrito, né? Nós temos aí como novos inscritos a Priscila Rodrigues, Aurélio Silva e Ronaldo Viana. Eu gostaria de deixar uma sugestão que você, quando se inscrever, vai lá no Google, no seu cadastro do Google, quando você fez o seu e-mail, você fez o seu cadastro. Mas você tem que colocar público. Se você não colocar público, eu não sei. Muitas pessoas entram e falam, mas a missionária não fala o meu nome. É porque aparece que entrou inscrito, mas não aparece o nome da pessoa. Então coloca lá público para que eu possa te ver e aí a gente possa interagir. E fico muito feliz de que o canal está sendo útil. Muitas pessoas têm me mandado mensagens, sugestões sobre temas, né? E o nosso canal, eu digo nosso canal, reflexo da glória, porque é a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. É momentos que nós podemos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Se houver alguma falha da minha parte, eu peço que me desculpem. Tenho visto algumas pessoas que odeiam a palavra, então assim deixam mensagens, comentários aí com palavras até de baixo calão. E eu quero mais uma vez dizer que se você não gosta deste conteúdo, fique à vontade para se retirar. Porque aqui entra pessoa de bem, entra pessoa que tem vontade de conhecer a Deus, saber quem é Deus e que nós possamos debater os assuntos e chegar aí num consenso. Eu aprender contigo e você aprender comigo, não é assim? Porque todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, o que é que a Bíblia não diz, o que não tem na Bíblia, o que não aparece na Bíblia, missionária? Vamos ver se você concorda comigo. A Bíblia não fala que todos vão para o céu. É comum, quando uma pessoa morre, a pessoa às vezes, o cabra bateu na mulher, espancava os filhos, espancava a mulher, não pagava ninguém direito, vivia entornando caneco, fazia 1001 presepada, né? Aí quando o abençoado morre, chega todo mundo do lado do caixão, ai como ele era bom, que Deus o tenha, não é isso? Que Deus o ponha num bom lugar. Eu quero afirmar para você, morreu, segue-se o juízo. Não adianta pôr vela, não adianta pôr crucifixo, não adianta dar 3 pulinhos, não adianta fazer mais nada. Eu e você temos que tomar o nosso posicionamento agora. Quem você quer servir? Escolha a quem você quer servir. Foi a pergunta que Josué fez para todo o povo de Israel. Ele falou, olha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nós possamos escolher. Deus te deu e me deu o livre-arbítrio para você ser quem você quiser, para você fazer o que você quiser. Só que não vai entrar no céu do jeito que quer, não vai entrar de qualquer jeito. Então, muitos acham, todo mundo que morreu, depois que morreu, ou vai para o purgatório, vai pagar os pecados e depois vai para o céu. A palavra de Deus diz para nós em São João 5, o versículo 24 e 25. O Senhor Jesus afirmou desta forma, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão e a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqui ele está dizendo, aquele que ouve a minha palavra e crê em Deus, e crê naquele que me enviou, que é Deus, ele tem a vida eterna. Então primeiramente você tem que crer e obedecer a palavra de Deus, para que você tenha direito à vida eterna. E aqui ele vem afirmando no versículo 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Então você tem que aceitar Jesus como teu Salvador e fazer o bem. O que é fazer o bem? É procurar observar as ordenanças que estão na Bíblia, dizendo que a gente tem que ter uma conduta cristã, uma conduta irrepreensível, para que nós possamos ter a vida eterna. Aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê, a palavra vem dizer, já está condenado. Aquele que não creu, que não aceitou, que eu bateu no peito, eu faço da minha vida o que eu quiser, ninguém tem nada com isso, sou eu que pago as minhas contas. Muito bem, mas fica aí já a resposta para nós, que nem todos que morrem vão para o céu. Há uma distinção. Deus tem aqueles que fizeram a sua vontade e aqueles que rejeitaram. Como que você colocaria dentro da sua casa uma pessoa que te aborrece? Uma pessoa que te afronta? Uma pessoa que te xinga? Não é verdade? A Bíblia também não diz que todos somos filhos de Deus. Ah, missionária, todos nós somos filhos de Deus. Não, nós somos criaturas formadas pela mão de Deus. Deus nos formou ser vivente, com fôlego de vida, e nos deu um intelecto para que nós possamos fazer aí a nossa escolha. Como foi falado a princípio, a quem você quer servir. Então você vai fazer a sua escolha. A partir desse momento, há uma diferença. A palavra de Deus diz assim, e tu verás a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Deus faz diferença entre aqueles que procuram servir e agradar o seu coração. A palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o versículo aí. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. São João 3, versículo 16 ao 18. Então, nem todos são filhos. Quando Abraão foi aquele homem que fez a vontade de Deus, que obedecia até mesmo sem ver nenhuma circunstância provável em que ele pudesse crer, Deus o chamou ele de quê? Amigo de Deus, não é isso? Então tem um versículo que diz, eu já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo. Amigo é aquela pessoa mais chegada. Então Jesus, como sendo filho de Deus, ele nos resgatou, a saber, aquele que crê no seu nome, aquele que o aceitou como Salvador, aquele que obedece à palavra do Pai. E aí é como se nós tivéssemos sido adotados por Deus. Então, nem todos são filhos. Como um pai tem filho, aquele filho amado que faz a sua vontade, ele também tem um filho rebelde. Tem aquele filho que desobedece. Tem aquele que ele, muitas vezes, o filho adotado até honra mais o pai e alegra mais o pai do que o filho verdadeiro. Então, nem todos somos filhos de Deus. Todos somos criados por Deus. Mas passamos a ser filhos quando nós obedecemos a sua palavra e quando nós cremos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. A Bíblia também não promete riquezas para nós. Tem um versículo que diz, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Mas quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará de renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplica também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5, versículo 9 ao versículo 12. Então aqui a palavra de Deus, ela não vem dizer que Deus traria fartura, que Deus traria riqueza. Ele falou que ele faz diferença entre aquele que o serve, a palavra não se contradiz a si própria, ele faz a diferença, ele livra, ele salva,
ele cura e ele até prospera. Mas o intuito de Deus não é nessa terra. Você pode ter uma boa casa, você pode ter o seu carro, você pode ter o seu trabalho, sua profissão. Mas a palavra de Deus não afirma que será nesta terra que nós receberemos a nossa herança. Mas ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E a palavra de Deus diz que nesse lugar não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem doenças, nem pobreza. Não haverá aí a diferença de monetária, por assim dizer. Todos seremos ali iguais perante a Deus. Por quê? Porque você já passou dessa vida terrena, da vida carnal, para a vida espiritual. E o Senhor Jesus, um versículo muito assim apropriado, é aquele que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ele está dizendo que nós teremos aflições, que nós teremos dificuldade. Ele não falou: olha, a sua vida vai ser azul de bolinha rosa. Não, mas ele falou: tem de bom ânimo, eu venci. Eu venho buscar um povo que confia em mim. Então a palavra de Deus também não promete riqueza. Se você tem costume de ir em algum lugar onde o líder te incita a você colocar Deus na parede e obrigar a Deus te dar riqueza, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. Porque Satanás também ofereceu riquezas para Jesus. Ele falou: olha, tudo está aqui patente aos teus olhos, eu te dou tudo porque tudo é meu. Está tudo aqui a riqueza desse mundo. E o que Jesus fez? O repreendeu. Repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Ele ofereceu comida, ele ofereceu glória, ele falou: joga-te daqui para baixo do penhasco, porque os anjos vão te socorrer. Então ele tentou. Então a riqueza da terra nada mais é do que uma tentação, porque onde está o coração do homem, aí é onde está o seu tesouro, ou vice-versa. Também a palavra de Deus não fala para nós que a fruta que Adão e Eva comeu foi a maçã. A palavra de Deus diz em Gênesis 3, versículo 2 e 3: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dessa não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então nós vemos que Deus, no paraíso que ele formou, existia tudo o que nós temos aqui, todo tipo de fruta, todo tipo de vegetação e de animais. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, nós não sabemos como elas são. Nós não sabemos que tipo de fruto produzem. Então, se cogitou a possibilidade de que tenha sido uma maçã. E tem até aquela historinha infantil que fala que a bruxa deu a maçã envenenada para a princesa comer, né? Para a Branca de Neve comer. Então, vem se incutindo na mente do ser humano esse tipo de coisa. Mas a Bíblia não afirma de que foi uma maçã. Também a Bíblia não diz de que Davi matou os gigantes com uma pedra. Ele matou com uma espada, cortando a sua cabeça. Em 1 Samuel 17:51 diz: por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a espada do filisteu, tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então, muitos dizem assim: Davi matou o gigante com a pedrada. Não foi com a pedrada. Quando a pedra atingiu a fronte e o gigante caiu atordoado, Davi foi lá até ele, pegou a sua própria espada e o matou, e o degolou. Então, a palavra não diz que Davi matou o gigante com uma pedra. Então, tudo isso, eu irei fazer um outro vídeo, porque esse não tem como, senão ele ficaria muito grande. Eu estarei fazendo um segundo vídeo essa semana ainda sobre isso. E nós temos que ler, prestar atenção no que estamos lendo e interpretar. Porque a mesma palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, vamos examinar e que Deus te abençoe grandemente. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.